Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de princípio da inércia. É a primeira lei de Newton. Sim. Chegamos a ela, aula número 9 de dinâmica. Pois é, não está inscrito no canal ainda? Pois se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário que nesse canal aqui é muito bem-vindo. Qualquer comentário é muito bem-vindo, certo? Para a gente poder conversar sobre o assunto, um questionamento que você tenha, né? Alguma coisa que você tenha para falar, dá um oi para o prof, tá? Que é muito bem-vindo aqui. Olha só, princípio da inércia. E, professor, primeira coisa, o que é princípio? O princípio é o início, né, gente? Princípio é o início. E o que é inércia, professor? Inércia é uma resistência que o corpo tem a ser colocado em movimento. Se tu vai colocar um corpo que está parado em movimento, ele resiste à entrada em movimento, tanto que tu tem que fazer uma força, aplicar uma força para tirar ele do movimento. Isto é inércia. Quanto mais massa tem o corpo, mais o corpo resiste à entrada em movimento. Se eu tenho que empurrar um armário, ele tem, por exemplo, 20 quilogramas, tá? Ele vai resistir de uma maneira. Agora, se o armário está cheio de coisas dentro e ele tem 30 ou 40 quilogramas, tem mais massa, ele vai ter mais resistência à entrada em movimento. Então, inércia é essa resistência que o corpo tem à entrada em movimento. Isso tem muito a ver com a massa. Então, o princípio da inércia é um princípio que tem a ver com a aplicação de forças para colocar um objeto em movimento. E a ideia é a seguinte: a ideia do princípio da inércia é a seguinte: um corpo ele permanece em repouso ou em MRU desde que a força resultante que atua sobre ele seja nula. Então aqui, nós temos a relação da força nula, ou seja, tu não estás aplicando uma força resultante sobre o sistema. São todas as forças que estão aplicadas ao sistema e o total dá quanto? Zero. E isso nós temos quando o corpo está em repouso ou quando ele está em MRU. Ou repouso ou MRU, nós vamos ter o quê? A aplicação das forças somadas vai ter que dar quanto? Zero. A força resultante ela é zero. Então, a ideia é, se eu aplicar forças ao sistema e as forças somadas, elas dão um resultado zero, então o corpo ou está em repouso ou está em MRU. Vamos pegar um exemplo simples aqui, um carrinho que está andando em MRU. Vamos colocar as forças que atuam sobre ele. As forças que atuam sobre ele. Vamos começar pela força peso, tá? A força peso. Em oposição a peso, nós temos a força normal. Olha lá no desenho, ó. Estou colocando a força normal e a peso. No caso aí, ó, a normal ela é igual a peso. Então, as duas se anulam. Então, essas duas forças elas estão em equilíbrio. Por outro lado, o carrinho está sendo puxado, porque ele está em MRU, né? Está em movimento. Aí, então, como ele está em MRU e está sendo puxado, existe uma tração que puxa ele. Por outro lado, nós temos uma resistência do ar e um atrito, tá? Que são forças de oposição. Eu vou colocar só o atrito aqui, tá? Não vou colocar a resistência do ar, faz de conta que não tem resistência aí do ar, tá certo? E a gente observa que o atrito ele vai ser igual à tração, ou seja, na vertical e na horizontal as forças se anulam. Na vertical e na horizontal as forças se anulam. Portanto, a força resultante ela é 0, 0, 0, 0, tá? Nesse caso nós temos um MRU. A força resultante é zero. Agora, se a gente está dentro do carrinho, gente, estou dentro do carrinho ali, tá? E por algum motivo o carrinho bate e o carrinho para, a gente está dentro do carrinho continua em movimento. E que movimento a gente faz? Um MRU. Isso é devido ao princípio da inércia. Eu estava em movimento dentro do carro e eu vou tender a permanecer em movimento. Isso é muito importante, gente. O carro para porque travaram o carro, mas não me travaram. Por isso que a gente tem que usar o cinto de segurança, porque aí o cinto de segurança ele me trava também e não deixa eu ir para frente e bater com a cabeça lá no vidro. Então, o cinto de segurança vai me travar. O carro foi travado pela batida e eu vou ser travado pelo cinto de segurança. Isso é muito importante, porque pelo princípio da inércia, o que vai acontecer? Se eu estou em movimento, eu tenho a tendência a permanecer em movimento. Então, eu não tenho nenhuma força atuando sobre mim, é ou não é verdade? Eu não vou ter esse princípio aí respeitado se tiver alguma força aplicada sobre mim. No caso, quem é que vai aplicar uma força que vai me parar? O cinto de segurança. Ele vai aplicar uma força sobre mim que vai me segurar. E aí a gente sai desse
princípio da inércia, né? Então, muito importante o cinto de segurança. Tá? O carro para, mas a gente não para, a gente continua em movimento. E esse movimento que a gente vai fazer é um movimento em MRU. Tá? E quem é que faz a força contrária para parar a gente? Aí sim, aplicado uma força sobre o corpo, aí ele pode parar. É o cinto de segurança. Tá? Então, se falarem de cinto de segurança, a gente já saiu do princípio da inércia. Tá? O princípio da inércia é quando tu está sem cinto de segurança e aí o carro para e tu vai. Se está de cinto de segurança, aí nós já iríamos passar para uma outra lei, que é a segunda lei que nós vamos ver na aula que vem. Agora, olha só, moçada, vamos lembrar o que é o MRU, que está lá na playlist de cinética, certo? O MRU é um movimento que se dá em linha reta, com aceleração zero e a velocidade constante. Vamos de novo? Ó, movimento que se dá em linha reta, tem que ser em linha reta, tá, gente? Por isso que é retilíneo, movimento retilíneo uniforme. Por que ele é uniforme? Porque ele tem aceleração nula e a velocidade é sempre a mesma. A velocidade é sempre a mesma, a velocidade é uniforme, sempre a mesma, tá certo? Então, isto é o MRU. Nós temos uma equação para o MRU que a gente aprendeu aqui, que é a equação do sorvete. Ah, professor, essa eu sei, tá? Sorvete. Ou seja, o espaço percorrido é igual à velocidade vezes o tempo. Agora, não esquece de colocar um delta aqui na frente, que ajuda. Né? Delta S é igual a V vezes T. A gente pode escrever isso aí como uma equação horária do MRU. Então, S é igual ao S da origem, o S inicial, mais V vezes T. Agora, vamos só falar o seguinte. Ó. Quando a gente pensa em aceleração, a gente tem que saber o conceito de aceleração. Assim como a gente falou de inércia, vamos falar de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Se esta velocidade não varia, é sinal que a aceleração é zero. A aceleração ela é uma taxa que faz a velocidade variar. Se não existe essa taxa, a velocidade não varia e a velocidade é constante, que é o caso aí do MRU. Agora, olha só. As forças estão em equilíbrio, né, professor? As forças estão em equilíbrio, por isso que a resultante é zero. Então, a força resultante é zero porque há um equilíbrio entre as forças. No caso do nosso exemplo, ali a normal equilibrou a peso e a tração foi equilibrada pelo atrito e a resistência do ar. Correto? Então, nós temos dois tipos de equilíbrio entre forças aí. O equilíbrio que a gente chama de equilíbrio, que é parado, estático, né, que é quando o objeto está em repouso. E o equilíbrio que a gente chama de dinâmico, que é aquele equilíbrio que envolve o MRU, que é quando existe uma velocidade, o objeto não está parado, mas as forças resultantes que atuam sobre ele são zero. É o equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. Então, não esquece, tem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, quando está parado. Equilíbrio dinâmico, quando está em movimento. No caso aí, MRU. Né? Porque ele é o movimento top para a gente analisar a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Espero que você tenha entendido o princípio da inércia. Assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade e para o colégio, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês. Muito de novo obrigado pelo apoio. Quem veio até aqui, por favor, já dá um like e já ativa o sininho e fica comigo nesse canal para dar uma força para a ciência e para o professor Oddone. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.